Eu acho super importante a gente compartilhar quando a gente tem resultados positivos para que outras pessoas também consigam entender como que é possível a gente conseguir chegar nos resultados que a gente quer, a gente conseguir ter a... Para mim foi um processo bem interessante, através de um amigo meu, ele me indicou o Rubens e falou, cara, você tá nesse dilema, tal, você não fala com o Rubens para você, de repente, receber um direcionamento aí, para você entender um pouco mais esse momento que você está passando. E aí eu fui descobrindo coisas que eu jamais imaginei que eu tinha. E aí eu comecei a encontrar sabotadores, enfim, encontrar várias coisas que acabavam, por falta de conhecimento, limitando a minha evolução dentro do que eu queria, dentro de encontrar mesmo um caminho diferente. E aí, com o Rubens, eu fui encontrando esse caminho, a gente foi passando por um processo e eu fui encontrando qual era o caminho que encontrava, assim, o que era interessante para mim, o que era viável também financeiramente, o que ia me trazer satisfação e tudo mais. E aí a gente encontrou um caminho que era o caminho das mentorias. Eu encontrei esse caminho que é o caminho de ajudar as pessoas de fato, de uma forma profissional, ajudar as pessoas a conseguirem organizar os negócios delas nessa área de e-commerce. E através do plano de metas também que ele desenvolveu para mim, a gente foi desenhando juntos, eu fui seguindo ali o projetinho do e-commerce e o projetinho da mentoria. E no final do ano passado, eu comecei em 2021 a fazer isso, e aí no comecinho de 2021, no começo de 2022, eu já fui convidada para ser parceira de uma escola grande sobre isso, para dar aulas e tudo mais. E aí agora, em 2023, eu fiz uma decisão, até porque eu também vou ser mamãe, e aí eu falei, bom, são muitas coisas que tomam muito a nossa vida, né, muito tempo da nossa vida, e aí eu tomei a decisão de desacelerar o meu e-commerce justamente para conseguir focar com todas as minhas forças nessa área da mentoria, conseguir um crescimento bem grande nessa área, um reconhecimento como profissional nisso, inclusive de empresas que eu falava sobre, dessa parte de gestão. Então, eu tive um crescimento bem grande através de seguir as metas, de seguir os planos ali, de conseguir estruturar o que eu queria, de ter clareza, né? Como a Denise falou, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quando eu não sabia o que eu queria, eu ficava patinando. Quando eu entendi o que eu queria, parece que as coisas fluem, sabe? Porque você encontrou o caminho, então você coloca as metas e as coisas vão acontecendo. E foi muito bom, e aí agora eu estou aqui 2 anos depois, né, um pouquinho mais do que isso, 2 anos e meio depois que eu comecei, e estou com as mentorias, com vários alunos, com uma plataforma de cursos, dando consultoria também, até para implementadores do sistema que eu falo, enfim, ganhando aí bastante relevância profissional nessa área, e muito feliz, porque eu conquistei exatamente as coisas que eu queria, coisas que eu sonhava muito, que era ser mãe, que era poder ter tempo para poder cuidar da minha filha, conseguir fazer a união entre trabalho e satisfação pessoal de poder ajudar o outro, de fazer alguma diferença no mundo, que era uma coisa que me tocava muito. Então eu consegui juntar tudo isso. Eu acho que o autoconhecimento é a coisa mais importante. Você precisa se conhecer. E muitas vezes a gente não consegue se conhecer sozinho. Claro, é muito importante a gente ter esse processo com a gente. Mas quando a gente tem um direcionamento de um profissional, a gente encurta caminhos. Quanto tempo eu demoraria para chegar numa resposta dessa? Se é que eu conseguiria chegar nessa resposta, se eu tivesse sozinha? Ter fechado essa mentoria com você, Rubens, foi assim essencial para que eu conseguisse ter clareza das coisas que eu queria, ter clareza das coisas que eu não queria também, conseguir entender tudo que estava acontecendo dentro da minha cabeça, do meu coração, porque às vezes, quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue ver. Você está dentro da garrafa, você não vê o rótulo. Quem está fora da garrafa consegue enxergar, e às vezes consegue te dar um direcionamento muito melhor, porque às vezes a gente está nessa bagunça de sentimentos e tudo, e a gente fica perdido, e acha que não tem solução. Então, o que eu diria? Buscar o autoconhecimento, buscar uma orientação profissional, para que você consiga, de fato, ter as ferramentas necessárias para conseguir encontrar o caminho que te faz mais sentido. O autoconhecimento é nosso, mas as ferramentas que são dadas
por exemplo, pelo Rubens, são essenciais para que a gente consiga fazer o avanço dentro desse desenvolvimento de uma forma mais rápida e mais concreta até. Não é fácil, né? Quando a gente cria o plano de metas, não vai ser executado do jeitinho que a gente criou, nos meses exatos que a gente criou. Existem as dificuldades, as situações que acontecem, os atrasos, os desvios de caminho, muitas vezes, quando você para de pensar naquilo, de pensar nas suas metas, você acaba se desviando um pouco, ficando em dúvida. E aí, quando você bate o olho, você fala, cara, é aquilo, sabe? Faz sentido. E aí, quando você definiu, por mais que às vezes você desvie um pouco, que seja um pouco mais difícil, às vezes atrase um pouco, você fala, nossa, tá difícil de cumprir essa meta, ou caramba, né? Como no papel parece fácil, mas na execução às vezes é mais difícil por causa de outras situações que acontecem, de outros elementos da nossa vida, como as coisas fluem, entende? Aquilo faz sentido dentro de você, e você coloca aquilo e mapeia, você parece que dá um play em alguma coisa, sabe? E as coisas vão fluindo, várias coisas vão acontecendo, e você fala, nossa, às vezes vinham umas coisas, assim, umas oportunidades que eu falava, gente, mas eu nem comecei, por exemplo, lá em fevereiro de 2021, quando a gente estava começando a fazer o processo, eu não tinha Instagram, não postava nada, não tinha seguidores, acho que eu não tinha nem, sei lá, nem 200 seguidores, sabe? Não tinha ninguém. E eu falei no meu Instagram, abri lá no pessoal do grupo que eu ajudava, que eu ia abrir uma mentoria em grupo para ajudar as pessoas a organizarem lá um sistema que é um gerenciador de e-commerce, e eu fechei 15 alunos. Então, assim, do nada, sabe, as coisas vão acontecendo. E aí o fluxo foi se desenvolvendo, ano passado, esse ano, nossa, coisas completamente, oportunidades completamente diferentes acontecendo, assim, alinhadas, né? Mas que eu nem imaginava, que eu nem tinha colocado na meta, porque é uma coisa muito além do que eu imaginava. Mas como as coisas, parece que você dá um start, você dá um play em algum lugar, e quando você está alinhado com aquilo, as coisas vêm, sabe? Você vai trabalhando na tua parte, mas existe uma outra parte que também vai se arquitetando aí, trazendo também os resultados. Eu acho que isso, assim, eu sempre falo de você, Rubens, para todo mundo que eu converso, que se eu não tivesse tido esse direcionamento, com certeza absoluta, eu não estaria seguindo esse caminho que eu estou seguindo hoje, eu não estaria tendo os resultados que eu estou tendo, e eu não estaria tão satisfeita com a minha vida, tão feliz, porque hoje eu consigo entender que eu posso ganhar dinheiro, eu posso ter uma vida confortável, fazendo coisas que eu gosto, fazendo coisas que eu sinto que fazem sentido para mim, não só profissionalmente, mas também como pessoa. E isso era um ponto importante para mim. Pode ser que não faça sentido para outras pessoas, mas para mim isso era muito importante. Foi um dos motivos que eu procurei o Rubens, né? E você entregou exatamente o que eu queria e estou muito satisfeita.